A paz do Senhor. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. Hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Joelma. Mas antes, um segundo para você deixar o seu like. Deixe seu like agora. Obrigado. Agora sim, vamos ao vídeo. A paz e a graça, irmãos. Eu sou a irmã Joelma. Sou da Assembleia de Deus já fazem 19 anos. Eu queria contar uma experiência que eu tive com Deus e isso já fazem 12 anos. Eu já contei a algumas pessoas e em algumas igrejas quando tive oportunidade. Porém, nunca tive chance de contar assim, num canal. Eu não quero aparecer, só quero contar mesmo o que aconteceu, para edificar a fé dos irmãos. Na época deste acontecido, eu estava enferma e precisava passar pelas mãos dos médicos. Irmãos, eu orei muito ao Senhor, porque eu temia. Temia porque meus 2 filhos eram ainda muito pequenos. Eu tenho um casal de gêmeos. Então, eu temia e orava e perguntava assim ao Senhor. Eu dizia assim: Senhor, não me leve. Meus filhos precisam de mim. Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes me curar. Mas, Senhor, se não tem jeito, se eu preciso realmente passar pela mão dos homens, Senhor, então guie a mão dos médicos. E assim foi. Deus permitiu que eu passasse pelos exames, pelo pré-operatório e cheguei até a sala de operação. Aplicaram em mim a anestesia. Depois, eu só lembro de fechar os olhos e quando abri novamente, só via um clarão na minha frente. Eu abri os olhos e, no meio daquele clarão, vi uma pessoa. Uma pessoa linda. A pessoa mais linda que eu já vi na minha vida. Era um homem alto, loiro, vestido com uma roupa branca com detalhes dourados. Ele tinha uma pele muito limpa e um sorriso muito lindo. Ele era perfeito, uma beleza que não era da terra, uma coisa assim impactante. E ele começou a falar comigo, não assim audível como estou falando com você, mas pela mente. Ele me dizia, venha, e eu ia com ele. Ia caminhando em direção a uma luz mais forte. Depois de um tempo, cheguei a um lugar que parecia o paraíso. Tinha uma grama verdinha que cobria um enorme espaço. Um espaço assim a perder de vista. Eu vi árvores perfeitas, tudo era perfeito. E eu não tocava no chão, eu flutuava. Eu via flores de cores que eu nem sabia que existia, que não existem aqui na terra. Via rios, um jardim lindo, e eu sentia tanta paz, tanta paz. E eu estava leve, leve como uma pluma, flutuando. Era maravilhoso. De repente, eu fui tirada de lá e levada a outro lugar. Parece que era uma sala, um salão, porque era enorme e lá havia uma multidão de pessoas. E eu era uma dessas pessoas no meio daquela multidão. E nessa multidão, todas as pessoas estavam vestidas de branco, mas era um branco assim que também não existia aqui na terra, que eu nunca havia visto, muito branco, muito branco. E essas pessoas estavam de costas para mim.
Mas mesmo assim, eu olhava as pessoas de costas e eu reconhecia algumas pessoas. E eu via que eram pessoas da minha igreja, ou seja, pessoas que estavam vivas aqui na terra. Isso me lembrou uma passagem que está em Colossenses, que diz que Jesus nos tirou, nos resgatou do reino das trevas e nos assentou com ele nos lugares celestiais. Então eu olhava para aquelas pessoas que se congregavam comigo aqui na terra e só conseguia lembrar dessas passagens. E entre aquelas pessoas havia uma nuvem muito branca e muito espessa, que nos envolvia a todos nós. E eu estava lá com essas pessoas, e nós estávamos olhando para frente, para uma luz forte, muito forte à nossa frente. Todos estavam olhando para essa luz e esperando alguma coisa, ou esperando alguém. E eu também lembro que todas as pessoas estavam sorrindo, estavam muito felizes, muito felizes. O clima era de profunda alegria e muita paz. Depois disso, eu fui transportada para uma sala de cristal. E eu digo cristal porque é assim que pareceu aos meus olhos, mas realmente eu não saberia dizer que material é aquele. Sei que era muito lindo. Tinha uma mesa e nela estava um livro. O homem que estava comigo, de branco, me acompanhando, e que eu não via mais, só ouvia na minha mente, me disse: vá lá e abra. E eu caminhei até a mesa, coloquei minha mão sobre o livro e o abri. Na página onde abri, estava escrito meu nome completo, e eu o li. Abaixo do meu nome estava escrito o dia em que me rendi a Jesus, como o dia do meu nascimento. Irmãs, enquanto eu lia, subia poeira de ouro das páginas daquele livro. E a voz daquele homem, que eu acho que era um anjo, me disse assim: o livro da vida é real. Diga na terra para que as pessoas entreguem suas vidas ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que seus nomes sejam escritos no livro da vida e elas possam vir para este lugar. Quando ele disse isso, eu pensei imediatamente: não, eu não vou voltar. Eu não queria saber, irmã, daquela história de contar nada a ninguém. Eu nem me lembrava de parentes, de marido, de filhos. Eu não queria voltar. E eu nem falei nada, só pensei isso. E ele leu meu pensamento e me respondeu com uma voz suave. Ele falava assim, delicado, educado, suave. E disse assim: não chegou ainda sua hora. Aqui se pode ouvir o clamor dos santos suplicando para você voltar. O seu tempo na terra ainda não acabou, mas você vai voltar e contar o que viu aqui. E depois você virá para cá, porque o céu é dos santos. Quando ele terminou de falar isso, eu me senti sendo puxada para baixo e fechei os olhos. Quando abri, eu estava em cima de um monte preto, um monte que parecia ser bem alto. O chão desse monte era pegajoso, porque eu me lembro da sensação de estar pisando em algo pegajoso e nojento. Ao redor daquele monte parecia um pântano, um lugar grande, enorme. E adiante, lá longe, eu vi um portão enorme também. E diante desse portão havia 2 seres, um de cada lado. Eram 2 demônios, irmã.
Eles tinham o corpo escuro e eram magros. Eu via de longe, mas eles não me viam. Mas eu me desesperava nessa hora e pensava assim: eu sei que aqui é o inferno, aqui é a perdição eterna, mas por que eu estou aqui? Se o meu nome está escrito no livro da vida? De novo, a voz do anjo me respondeu: assim como o céu é real, este lugar também o é. Muitos na terra não acreditam. Vá e diga para eles não virem para cá, pois assim como este lugar existe, também já há almas aqui. Quando ele falava isso, era como se destapasse meus ouvidos, e eu comecei a ouvir os gritos das pessoas, de mulheres, homens, crianças, tudo misturado. Comecei a sentir um fedor insuportável de carne podre. Comecei a sentir a temperatura aumentar, o calor ficar muito forte. E comecei a clamar: meu Deus, em nome de Jesus, me tire daqui, que eu não estou aguentando. Aí eu falei: eu vou falar tudo o que eu vi, mas me leve daqui. Eu estava apavorada, porque achei que ele ia me fazer entrar por aqueles portões. Mas nem precisou, porque, de repente, eu comecei a ver dentro dos portões. Parece que minha visão ficou super aguçada, algo assim, e era como se eu estivesse lá. Eu via um rio de fogo, uma lava, e nessa lava, almas afogadas. Pessoas só com as mãos do lado de fora. Eu pensei: meu Deus, isso é possível? Como essas pessoas podem ter vida ainda para gritar, estando dentro dessa lava? Irmã, era assim. Eu nem sei explicar. Eu via pedaços de pessoas se desprendendo daqueles corpos. E essas pessoas afogadas naquela lava. De vez em quando, uma subia e depois descia. Umas tentando subir na cabeça das outras. Meu Deus! Eu só tinha pena. E eu pensava em querer ajudar, mas eu não podia. Foi nessa hora, exatamente nessa hora, em que eu abri meus olhos aqui na terra. Eu senti quando meu espírito entrou no meu corpo, e eu senti nojo, porque quando estava no céu, não queria voltar para a terra, porque me sentia leve. E quando meu espírito entrou no meu corpo, eu senti o peso do meu corpo. Mas também, quando entrei no meu corpo e percebi que não estava mais naquele lugar horrível e estava de novo na terra, eu também dei graças a Deus por ter saído daquele lugar. Irmã, eu entrei em coma depois da operação e a igreja toda entrou em oração pela minha vida. Após a minha operação, eu tive um AVC e entrei em coma. Foram 15 dias em coma. E graças a Deus que quando abri meus olhos, o meu marido estava do meu lado e segurou a minha mão. Eu estava tão apavorada, mas também estava tão fraca que mal podia falar. Quando consegui falar, contei a todos que entravam no quarto, médicos, enfermeiras, até os zeladores, eu contei. Tudo o que eu havia visto durante aqueles dias, como prometi ao anjo. E eu dizia: entregue sua vida ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu dizia. Deus não me curou logo. Eu fiquei ainda cerca de 20 dias naquele hospital, me recuperando e pregando ali. E muitos caíam em prantos quando eu contava. Contei na minha igreja, em que congrego aqui em Guaianazes. E também contei
quando me convidavam para outras igrejas. Fosse onde fosse, eu ia e contava. Então, já que a minha irmã do canal, Maranata, Maranata, me cedeu este espaço, eu quero deixar esse testemunho aqui também. Meus irmãos, não queiram descer até aquele lugar. Entregue sua vida a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Príncipe da Paz, e o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, e você irá para as mansões celestiais. Ore comigo agora. Diga assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou um pecador, que mereço ir à perdição, mas agora eu me arrependo dos meus pecados e me entrego a Ti, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me perdoa, tira meus pecados, me lava no sangue do Teu Filho Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me recebe nas Tuas mansões celestiais no dia que Tu requerer minha alma. E então eu deixar essa terra. Eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém.